Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Com a graça de Deus, nós vamos abordar hoje o tema Cumprindo a Risca. Cumprindo a Risca. Esse tema é baseado num texto de Salmos de Davi, do Salmo 119. Salmo 119, dos versículos 1 a 4. Eu tenho os textos bíblicos à minha frente, gravado aí na tela, para facilitar a nossa comunicação. E eu vou ler, então, os quatro primeiros versos de Salmo 119. Diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. E o tema está aí no verso 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Para que os cumpramos à risca. Ou seja, exatamente a palavra de Deus, sem desviar para a esquerda e nem para a direita. Então, esse é o nosso tema de hoje. E mais que Davi é o que mais poderia falar sobre esse tema, pois ele em outro lugar diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia todo. Que nós possamos sermos despertados hoje na importância de nós seguirmos a palavra de Deus em sua totalidade, não aquilo que nos interessa, não aquilo que nos convém, mas exatamente como Deus quer que seja. E Jesus também, falando sobre a palavra, em Lucas capítulo 4, ele diz assim, ele enfatiza a importância de cumprir a risca também, da seguinte forma. A forma de Jesus foi assim. E Jesus lhe respondeu quando ele estava sendo tentado por Satanás. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aqui, essa última parte. Mas de toda a palavra de Deus. De toda. Sem exceção. Como que Davi, seguindo a risca. E também em Hebreus nós encontramos uma outra passagem, no capítulo 12, no verso 1. Ele diz assim, na sua segunda parte do versículo, ele nos estimula a perseverança sem trégua da seguinte forma. Ele diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Com esse texto de Hebreus, fica bem claro que somos assediados, tentados o tempo todo a nos desviarmos da carreira que nos está proposta. Ou seja, de ou pararmos, ou pendermos para a esquerda, ou pendermos para a direita. Consequentemente, em não seguir a risca e não viver por completo a palavra de Deus dessa forma, estaremos desagradando e rebelando contra Deus, contra a sua palavra.
que a graça de Deus e na força do Espírito Santo possamos cumprir à risca a sua palavra. Então, é esse o propósito dessa mensagem hoje aos nossos corações. Que o Espírito Santo possa trabalhar em mim, trabalhar em você, de maneira que nós possamos buscar, fixar a palavra de Deus em nossos corações e, como Davi também, amando a sua palavra. Então, nós vamos para a nossa reflexão, revisar alguns textos bíblicos, uns 4 textos bíblicos que nos ajudarão a entender melhor, nos ajudarão a permanecermos firmes e alinhados corretamente com a palavra de Deus. O primeiro texto que escolhemos está relacionado com Israel no deserto, lá em Êxodo, capítulo 16, verso 20. Diz assim: Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Aqui é uma situação que Moisés havia dito que não era para deixar nada para o dia seguinte do maná, porque amanhã, no dia seguinte, teria novamente. Mas alguns deixaram, ou por incredulidade, talvez fossem pessoas muito ansiosas, preocupadas, ou querendo se precaver, né, de poder comer no dia seguinte, acabaram não seguindo à risca as instruções de Moisés. O que aconteceu? Acabaram se dando muito mal. Nos dias de hoje podemos estar incorrendo no mesmo erro, quando lemos também em Mateus 6:25, né? A exemplo do povo de Israel que deixou que a comida tornou-se em bicho e cheirou-se mal. E Jesus também fala em Mateus 6:25 o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Vejam, quanto que nós somos tentados a nos preocuparmos e a sair da risca dessa palavra, né? De nos descansarmos nessa palavra. Cada vez que ficamos ansiosos pela nossa vida, estamos saindo da risca da palavra de Deus. É uma realidade. E isso nos vem muito nos dias de hoje em que nós vivemos. Muita ansiedade. Que Deus possa dar-nos agora um sossego à nossa alma. Precisamos sossegar a nossa alma na palavra de Deus, sabendo que Ele é o nosso socorro bem presente nas horas das dificuldades, nas horas dos problemas, das tribulações, seguindo a risca. E a segunda passagem bíblica é referente à destruição de Sodoma, que se encontra em Gênesis, capítulo 19, os versos 17 e 26. Diz assim: Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças.
E aí o texto bastante conhecido por nós. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Todos nós conhecemos muito bem esse relato bíblico. E a gente se pergunta, o que será que levou a mulher de Ló olhar para trás? Será que ela esqueceu da ordem de não olhar para trás? Por que ela saiu dessa risca? Ou ela sentiu uma dor, um apego que ela tinha pela cidade que estava queimando? Ou por um bem, um patrimônio que teve que deixar lá, deixar para trás? Enfim, seja o que for, que nesse quesito, possamos viver nesse mundo de tal maneira, como peregrinos, diz a palavra, que como peregrinos e forasteiros que somos, não pertencemos a esse mundo. Nós não podemos estar alinhados, nós não podemos estar olhando também para trás. Estamos totalmente alinhados com a palavra de Deus, sempre olhando para frente, para o alto, firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Como está o nosso apego às coisas desse mundo? Estamos totalmente desapegados? Estamos totalmente livres? Ou estamos com os nossos sentimentos voltados para as coisas terrenas? Que a nossa esperança, a nossa fé possa estar voltada para o alto, para a cidade celestial. Amém? Seguindo a risca. A terceira passagem é novamente uma passagem de Moisés no deserto. Só que agora temos o próprio Moisés ultrapassando a risca, saindo da risca traçada por Deus. E ele estava passando um momento de estresse, um momento de esgotamento em relação às reclamações do povo no deserto por falta de água. E o povo murmurava, reclamava. E lá em Números, capítulo 20, verso 10, 12, nós temos essa passagem bastante conhecida. E Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse para o povo: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair a água dessa rocha para vós outros? E Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. Uau! Não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Ele saiu da risca e ele sofreu a consequência. Por quê? Qual foi o problema de Moisés? Deus havia instruído a Moisés para falar à rocha e não bater com o seu bordão. E ele lá foi e bateu 2 vezes, contrariando aquilo que o Senhor havia passado para ele. E aí nós pensamos como que devemos orar, vigiar em situações semelhantes, quando enfrentamos contrariedades, quando pessoas que nos aborrecem, em momentos de estresse, de esgotamento, assim como Moisés estava vivendo e estava passando por aquelas dificuldades.
que nós possamos respirar e nos sossegar na presença de Deus. A quarta e última passagem bíblica é um desafio para cada um de nós, pois envolve situações que podemos passar como a de Moisés. Em Efésios capítulo 4, verso 15, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vou repetir. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A ênfase desse versículo que eu queria dar é justamente aqui, seguindo a verdade em amor. A verdade em amor. Como a palavra de Deus é preciosa e completa, ao mesmo tempo difícil, quando lemos do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano, nós vamos sair da risca, mas do ponto de vista de Deus e nos submeter à sua palavra, à sua vontade, nós vamos seguir exatamente como o texto nos ordena. Nós estamos num processo de crescimento espiritual e que o amor de Deus não falte no nosso dia a dia. Não é somente dizer a verdade, mas dizer a verdade com amor. Não é? No caso de Moisés, ele nem falou a verdade e nem falou com amor, porque a verdade era para falar e ele usou a vara e deixando de fazer aquilo que o Senhor ordenara. Se nós não fizermos, o que vai acontecer? Se nós não cumprirmos à risca a palavra de Deus, a verdade, só a verdade não será suficiente. A verdade deve ser com amor. Sem dúvida, o parâmetro de Deus é bastante elevado e precisamos atingir esse patamar do Senhor. Cumprindo a risca. Cumprindo a risca. Agora nós podemos entender, né, o poder a profundidade dessa palavra. Cumprindo a risca. Um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, nós nos perdemos. E concluindo, em 2 Coríntios 3:18, nós lemos o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E aí nós podemos concluir que possamos cumprir à risca essa verdade, né? Que nós tenhamos a imagem de Jesus Cristo em nossos corações, somos transformados dia a dia à sua imagem, à sua imagem. Já o Moisés já não aparece, já o gênio do Moisés não aparece, já o que está aparecendo é o caráter de Cristo em nossas vidas. Que isso seja uma verdade em nossas vidas. Amém?
E mais uma coisinha, que possamos também resistir firmes contra as ciladas do inimigo, porque temos uma avalanche vindo sempre contra nós, que é o nosso inimigo, para nos derrotar, para que nós possamos dar um leve desvio para a esquerda, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, mas que nós possamos manter os nossos pés firmes, a nossa decisão firmada no Senhor. Amém? Vamos orar e vamos pedir a ajuda de Deus para que nós possamos viver dessa forma. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças pela sua palavra. Que como Davi, nós possamos ter esse mesmo sentimento de dizer, ó, quanto amo a tua lei. E que nós possamos meditar nela o tempo todo. Não meditar semanalmente, não meditar uma vez por dia, mas que possamos estar banhados com a palavra, a fim de que essa meditação, esse amor, possa nos guardar a nos desviarmos da risca que tu tens colocado para nós, que é a sua palavra, que é a sua vontade. E que a sua vontade seja feita em nossas vidas. Abençoa a cada um de nós. E nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Que Deus nos fortaleça na sua palavra, cumprindo a risca. Muito obrigado.